Olá, falando novamente do 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias, e aqui com o professor Cristóvão, da BRI, do presidente da associação. Cristóvão, seja bem-vindo, mais um ano no INCOB. Fala um pouquinho para a gente dos avanços nessa integração da BR Hidro com o Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Bom, Soraya, esse é um processo bastante interessante, porque historicamente o que mais honra a história da BR-Hidro é o fato da Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 9433 ter sido gestada dentro desse ambiente de discussão. Portanto, falando sobre a minha perspectiva pessoal, por exemplo, que acredita nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, nos princípios, nos valores da lei, a ideia de participação e descentralização sempre foi um aspecto muito peculiar. Embora esses contextos tenham sido inseridos ao longo da história da BR-Hidro, dos seus eventos, das suas dinâmicas, do seu papel, me parece que a evolução no tempo e de maturidade desse processo requeria que a BR-Hidro também entendesse essa evolução do sistema, particularmente dos comitês de bacias hidrográficas, né, onde está a realidade. Então, dentro desse contexto, é muito interessante estarmos inseridos na construção desses aspectos. Então, de novo, voltando para um ponto de vista particular, entre a minha primeira experiência o ano passado, né, e o que está acontecendo agora esse ano é muito desafiador, interessante, estimulante, né, super legal ver essa dinâmica que está incorporada onde está a realidade dos problemas de gestão de recursos hídricos. E eu estou vendo, né, que esse ano a gente tem um estande da BR Hidro aqui, eu vi que vocês venderam publicações também, trouxeram publicações aqui para o INCOB, estão integrando todo esse conhecimento técnico, né, com quem está ali fazendo gestão na bacia hidrográfica. E eu vi também que temos o Congresso, né, Nacional da BR Hidro agora em novembro, e mais do que isso, Fórum Latino-Americano da Água. Soraya, esse é uma coisa muito interessante que eu acho que é um fruto desse processo, né? A integração com o Fórum Nacional de Comitê de Bacias, a integração entre as associações ABAS, ABS e a BR-Hidro, cada uma com seu perfil, com a sua vocação, Rebob, todos esses atores, órgãos gestores estaduais, empresas públicas e privadas se juntando para construir o nosso objetivo principal, que é cuidar da água, seja ela como recurso ou como esse fator de integração, eu acho que é a nossa missão. Então, a BR-Hidro não deve se furtar a este papel de integração. Então, esse eu acho que é um aspecto relevante. Segundo, a gente não pode fugir, cada qual tem a sua missão. Nós temos uma história de missão de agregar o conhecimento da academia e tentar trazer este conhecimento através das publicações, dos livros, né, dos nossos professores, vamos assim dizer, que construíram um pouco a história da associação. Então, isso continua sendo o nosso papel. No entanto, é importante que isso chegue de uma forma que as pessoas também se interessem em fazer parte do processo de construção do conhecimento, que pode ser numa linguagem simples, uma linguagem incorporativa, numa participação do comitê, ouvindo a sociedade para modificar as pesquisas, por exemplo. E o último aspecto, que eu acho que é o desafio maior, eu queria contar uma historinha que é muito importante. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Tucci, há 2 anos atrás, e uma frase que ele me fez, que ele deixou muito marcado, que ele tinha... a pergunta que eu fazia era o seguinte, para ele me dar um conselho em uma palavra. E o conselho que ele me deu foi internacionalização. Então, nós chegamos num estágio, ou num ponto, em que nós precisamos olhar também as experiências que estão para fora. Quando surgiu a oportunidade do Fórum Latino-Americano, o primeiro Fórum Latino-Americano das Américas, e falar em integração latino-americana e compartilhar os problemas da água, eu acho que uma vocação natural, incorporar isso dentro desse espaço de integração é muito natural. Coincidiu de estarmos organizando o 25º SBRH, que historicamente também incorporava essas integrações com outros temas, outros assuntos. Então, Soraya, é o que vai acontecer de 19 a 24 de novembro em Aracaju, né, no evento, com todas essas questões de integração. Acho que é uma dinâmica normal da vida que a gente está hoje.
eu acho que quem trabalha com a água tem a visão natural de olhar as pessoas e a integração das pessoas, cada qual com a sua experiência, e construir aquilo que é importante para a sociedade. Né? Muito bom. Cris, nós temos, né, hoje o tema aqui que está sendo discutido no INCOP é governança, né? E nós temos aí os comitês de bacias e uma parceria que me parece que está dando muito certo é com as universidades, né? E você, da Universidade Federal do Paraná, a gente teve a grata satisfação de ter um projeto aí com a Federal. Você, como é que você me diz dessa relação da universidade, da academia, com a governança, com os comitês de bacias? Sura, essa é uma questão que requer ainda muita discussão e troca de ideias. Eu tenho uma visão muito peculiar, porque eu sou um professor que vivo da universidade. Então, nossa primeira missão é formar as pessoas, capacitar as pessoas, interagir com as pessoas nesse processo de troca de formação. Eu acho que a universidade pode testar os modelos de governança, ela pode questionar e criar algumas estratégias para ajudar, mas eu não acredito que as universidades sejam os líderes naturais de processo de governança. Por quê? Porque nossa missão é um pouco diferente, ela é ajudar. A razão para isso é porque os atores que estão no mundo real e que são aqueles profissionais que são contratados, etc., que têm esses problemas do dia a dia, essas pessoas precisam trazer os seus problemas para a universidade e a gente construir esses modelos. Concordo com você que nós temos 25 anos de lei, muitas experiências. Dentro da BRI, a gente está discutindo experiências que inspiram nos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Aqui no INCOB nós temos jornadas de capacitação, todas essas discussões, e, evidentemente, está faltando nós amadurecermos o processo de governança. Eu acredito que institucionalmente estamos bem, temos pessoas muito competentes, mas tem alguma coisa na nossa origem política, por exemplo, dessa interseção com os modelos de governança, que precisa um pouquinho mais de aprofundamento. Talvez nem eu tenha maturidade suficiente para entender isso, porque eu não estou tanto na ponta do sistema, mas eu concordo com você que a palavra governança é estratégica. A universidade pode ajudar nesse processo de questionamento. Não acho que ela deva liderar, porque não é o seu papel, e ela pode ajudar dentro desse contexto. Só para falar do Paranapanema, a ideia da Universidade do Paranapanema é uma genialidade, no meu modo de entender. Temos pessoas maravilhosas lá dentro que juntaram essas ideias. Isso, de fato, virar realidade, vai ser um exemplo para muitos comitês nessa aproximação. Temos que destacar também os programas de pós-graduação, seja eles acadêmicos ou profissional. No caso do sistema de gestão de recursos hídricos, o Profiágua é o exemplo mais próximo de nós, de sucesso. Né? Então, eu penso, Soraya, que é o momento agora de refletir sobre governança de uma maneira muito séria, amadurecida, com as pessoas que têm muita vivência, e construir um modelo que eu sempre digo, você já ouviu falando isso várias vezes, eu ainda sonho que esse modelo de governança inspire. Nós temos política de Estado da água, não políticas de governo, e que ela possa ser, de fato, uma prioridade que todos nós possamos enxergar como um indutor de transformação, desenvolvimento, de inclusão, de inclusão socioeconômica, social, etc., equidade, né? E tudo aquilo que a gente deseja de bom para o nosso país. Né? Muito bom. Cris, ontem 2.000 pessoas na abertura, uma mesa com uma representação muito forte, né? Você, inclusive, estava lá com a gente. Me define, para a gente terminar essa conversa gostosa, com uma palavra, com uma frase, todo esse sentimento que nos envolve desde ontem, do começo da manhã. Olha, se fosse minha mãe estivesse fazendo essa pergunta, ela ia se sintetizar numa palavra. Eu escolheria responsabilidade. Quer dizer, a sinalização política que foi dada ontem, com a presença de um ministro de Estado, dos governadores, representantes de órgãos públicos federais, a participação de todos esses comitês, a liderança do Fórum Nacional, simplesmente nos elevou a uma condição de mais responsabilidade por tudo aquilo que nós conseguimos fazer. E se nós incorporarmos isso no coração, sendo responsáveis, não precisamos competir, nós não precisamos brigar, nós precisamos simplesmente chegar num consenso e construir aquilo que a gente precisa fazer para aquilo que eu acredito que seja o melhor para o nosso país. Afinal de contas,
É a sociedade que nos mantém aqui, não é? Muito Então é bom, isso. Cris. Muito obrigado. Nos encontramos em novembro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso aí.